Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série A Mesa dos Líderes da Última Hora. Eu confesso que já até bebi meu café. Enquanto eu estava aqui me preparando, eu fui tomando e ele já acabou. Eu quero ter uma conversa hoje aqui com você, que eu acredito que foi uma das conversas mais poderosas que eu já tive com muitos empresários. Eu lembro desses momentos de mesa, eu lembro do rostinho deles e eu lembro das lágrimas que caíam do rosto quando a gente tinha essa conversa. Então, é para esse tempo de mesa que eu quero te convidar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pega teu chá, teu café e vamos começar. Eu, por muitas vezes, escutei empresários dizerem para mim: Kaline, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Kaline, eu acordo cedo, eu volto para casa 9, 10 da noite. Eu trabalho muito, Kaline, mas parece que não anda, sabe? Só depende de mim, parece que não funciona. Eu estou a ponto de perder meu casamento, eu estou cansada, eu não paro. Eu estou exausto, Kaline. E todas as vezes que eu me deparei, em alguns momentos o Senhor me levava a conduzir esse empresário para um lugar, mas em muitos outros momentos eu rasgava com ele isso que eu vou rasgar aqui com você. Quando um empresário ele acorda olhando o WhatsApp, olhando os aplicativos de câmera da empresa, olhando o painel lá, o dashboard de faturamento, de operação, de como estão as vendas, e ele vai dormir desesperado, pensando em várias coisas, e ele quase não tem paz para dormir. Ele fecha os olhos, já pensando assim: eu não queria nem dormir, eu queria virar, eu queria ir direto, mas eu preciso dormir, não estou mais funcionando. E aí ele deita já pensando: quando amanhecer eu já vou fazer isso, isso, isso. Mal o dia amanhece, o olho dele já pum, e ele já está de novo naquela adrenalina, uma descarga energética de eu vou levantar, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. E ele já acorda no WhatsApp, mandando mensagem nos grupos da empresa e fazendo tantas coisas. Eu preciso compartilhar com você. Primeiro, eu queria te pedir que você respirasse, porque esse vídeo vai mudar a forma como você empreende, como você empresaria. Então, respira bem fundo, porque Deus tem uma resposta para você hoje. Porque muitos empresários que vivem essa vida que eu acabei de falar não têm resultado financeiro. Quando eles olham para as finanças, está um caos. O emocional dele está um caos, o espiritual está um caos, o familiar está um caos. Isso reflete na forma como ele faz dinheiro também. Não tem nada alinhado, está tudo desalinhado. E ele vai na força do braço dele até as últimas circunstâncias, porque ele acredita que assim ele vai vencer. Ele está trabalhando errado. Ele, no caso, pode ser você, né? Eu já fiz esse caminho também algumas vezes. E a gente frita e não chega a lugar nenhum. Eu quero compartilhar com você Salmo, capítulo 1. O texto é bem bonito, né? Como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Eu vou parar aqui no primeiro texto, porque diz que é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores. Muitos negócios foram fundados e estão sendo na tentativa de serem consolidados com base em mentiras, em conduta de pecadores. Muitos negócios mentem muito na hora de fazer a venda. Não existe pós-venda, não existe cuidado de quando o cliente adquiriu aquele produto, aquele serviço, se ele está satisfeito com aquilo, se houve realmente alguma mudança positiva, alguma transformação ali. Simplesmente a venda aconteceu, agora o dano e o prejuízo que seguia é com o cliente. Está seguindo e imitando a conduta de quem peca. Não tem como prosperar. Como é feliz quem não faz isso aqui. Como é feliz quem realmente se compromete com o resultado do cliente. Como é feliz o empresário, a empresária, o empreendedor que se levanta como solução, como resposta, que tem um compromisso genuíno com quem adquire o produto ou o serviço dele. Essa pessoa ela vai prosperar, ela vai ter uma rede de apoio, uma rede de indicações promovida pelo próprio cliente satisfeito. O próprio cliente satisfeito vira para o outro e diz: você precisa viver isso aqui que eu vivi. Que experiência espetacular, que transformação. Olha esse produto, olha esse serviço, olha o que ele fez com a minha empresa, olha o que ele pode fazer por você. Se for genuíno da sua parte, vai ser genuíno da parte do seu cliente. Meu vizinho está fazendo obra, tá ouvindo? Está fazendo obra lá, como eu falei aqui já, o escritório fica bem pertinho do portão. Então a gente ouve tudo que acontece lá fora. Eu quero ir para o segundo versículo de Salmo 1 com você. Ao contrário,
Ele não anda segundo a conduta dos pecadores. É o oposto disso. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Aqui pega a gente. Por quê? A satisfação dessa pessoa, o prazer dela, está na instrução. O que é a lei do Senhor? É a orientação, é a instrução, é ter o hábito e o costume de amanhecer e anoitecer buscando a instrução. Foi aqui que muitos líderes, com uma xícara na minha frente, derramaram lágrimas. Quando eu tocava nesse assunto, eu dizia: como você começa o seu dia? Como você termina o seu dia? Como você amanhece? Se você empreende, você tem funcionários, você tem uma baita responsabilidade de dar conta disso tudo. São muitas famílias dependendo de você. E você levanta e você vai na força do seu braço. Você não entendeu. É o Senhor que te dá a capacidade de adquirir riquezas. É o Senhor que te dá a autoridade para governar, para liderar. Então não existe a possibilidade do empreendedor levantar e executar na força do braço dele, ser satisfeito e ser próspero e ter resultados. Você vai trabalhar, se esgotar e não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa se conectar com o que está além de você para que você colha, receba a orientação, a instrução do que você vai fazer naquele dia. Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, o exemplo de um empreendedor que levanta e vai fazer tudo na força do braço dele. No meio do caminho, o dia parece que não flui, tropeça, porque ele está tentando fazer com a força dele. Tudo dá errado. Aquela reunião que ele marcou, a pessoa desmarca, e era uma reunião importante para ele. E aí o outro adiou, a proposta que ele mandou não foi devolvida. Ele tá desesperado, movendo na força do braço dele. Kaline, não tenho tempo. Eu não tenho tempo de começar o meu dia orando. Kaline, como é que eu vou sentar e vou ficar lá? Oh, meu Deus, já te apresento o meu dia. Eu não consigo, Kaline. É o oposto. O empreendedor, o empresário que consegue sentar e dizer: Deus, obrigada por mais um dia. Os meus olhos abriram. Eu amanheci mais um dia. Você tem noção de quanta gente infartou, quanta gente não acordou, quanta coisa aconteceu? Você amanheceu. Senhor, muito obrigada pela dádiva de viver, porque se você morre hoje, acabou. Alguém vai te substituir, tua família vai vender o negócio. Se você não tiver preparado um bom sucessor, tudo vai se perder. No fim, você está correndo uma corrida errada. Agora, quando você para, Deus, muito obrigada. Obrigada porque eu amanheci, obrigada, gratidão por esse dia. Eu quero ser grato por ter amanhecido aqui do lado da minha esposa, olhando os meus filhos na cama dormindo. Senhor, obrigada. Eu lanço no Senhor as minhas preocupações. Tem um texto que fala para a gente não estar ansioso por nada. Só que a gente vive inquieto na hora de empreender, empresariar. Você não entendeu o mecanismo do céu. A Bíblia tem outro texto que diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. É um salmo. Fala: inútil é para você dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores. Você está se esforçando inutilmente, porque se o Senhor não guardar a tua empresa, ela não vai prosperar sozinha. Não é na força do que você faz, é na dependência do Deus que governa todas as coisas. E é Deus que dá a capacidade. Agora está na hora certa de subir esse, agora está na hora de trabalhar outros pontos nesse aqui. Tem empresa que está quebrando para você parar e olhar para a tua família. Enquanto você não for freado, né, tiver rédeas no seu trabalho, você não vai olhar para outros aspectos da vida. Então, tem crises que chegam para realinhar o nosso ponto de atenção, o nosso foco. Porque tem gente que está tão motivada só no trabalho, tão alinhada só trabalho, 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 que esqueceu da espiritualidade, esqueceu de construir o que é eterno. Está trabalhando para hoje, está trabalhando para o momentâneo, está trabalhando para o faturamento de amanhã. Não conseguiu entender e acessar as causas eternas. Então, tem crises que chegam para realinhar nossa rota, para a gente parar e falar: peraí, o que eu estou fazendo? Deixa eu olhar e começar de novo. Então, você imagina, não estejam ansiosos por nada. Pelo contrário, coloquem todas as suas petições diante de Deus com orações e súplicas, porém com ações de graça. E aí a paz que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Para o empresário que está hoje desesperado, com o que precisa vender, com o que precisa pagar, deitar e dormir tranquilo, ele precisa entender que essa paz que ele alcança, que ele acessa, ela vem quando ele deposita
todas as inquietações do seu coração, as ansiedades, as preocupações. Lança no Senhor essas ansiedades. E aí descansa. Fica tranquilo. Agora, olha que lindo, né? Lança como? Com orações, com súplicas. Você pode chegar angustiado na presença de Deus e dizer: eu estou muito inquieto, eu estou muito preocupado, me ajuda. Orando, suplicando, chorando. Você pode. Só que o versículo diz embaixo: com ações de graça. Sabe o que significa isso? Você não está orando para uma pessoa que não é capaz de resolver. Você não está levando isso ao conhecimento de um Deus que não é capaz de intervir a seu favor. Você precisa, como empresário, entender como funciona o mecanismo do céu. Você está andando no ritmo da terra. Você não vai prosperar assim. Você pode fazer até mais faturamento. Conseguiu fechar um monte de vendas, sabendo que a tua operação não ia dar conta. Mas você fechou um monte, porque o faturamento precisa subir. Você pode até fazer isso. Você vai ver o faturamento, vai pagar um monte de coisa e daqui a pouco vem o efeito rebote na sua vida. Um monte de cliente insatisfeito, um monte de reclamação, um monte de depoimentos negativos para o teu negócio. E aí você resolveu o faturamento ontem e agora você está com um caminhão de pós-venda para resolver. Você está com um canal de atendimento bombando de problemas. E aí você não tem paz para abraçar a tua esposa, para curtir os teus filhos, para abraçar o teu marido, para ter paz, para botar um café na mesa e sentar com calma. Você precisa entender que é com orações e súplicas, com ações de graça, que você leva essa ansiedade para Deus. Eu já faço com ações de graça. Você já entrega, já dizendo: Senhor, eu sou grato. Ações de graça. Eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está trabalhando no que eu não posso. O Senhor está trazendo clientes que eu não sou capaz de alcançar. O Senhor está penetrando em lugares para me dar acesso que eu não seria capaz de fazer essa penetração sozinho. É o Senhor que envia, é o Senhor que manda o cliente certo. E o cliente que não fecha pode ser um livramento para a tua vida. Só que você está andando no ritmo da terra, você não vai ter discernimento para isso. Então, a tua satisfação. Bem-aventurado é o empresário, é o empreendedor que tem a satisfação na orientação do Senhor. Ele tem prazer. Aí olha que lindo, nessa orientação, nessa instrução, fala lei, né, na palavra, na lei do Senhor. A lei no original hebraico aqui é satisfação, prazer, na instrução, no conhecimento, na orientação. Ele tem como hábito, como costume, amanhecer e anoitecer. Então, nessa lei, ele medita dia e noite. O que significa? Ele tem prazer, satisfação de amanhecer e anoitecer, recebendo a instrução do Senhor. Olha que poderoso. Como você amanhece e anoitece? Se for com o smartphone na mão, você não vai ter discernimento celestial. Você não vai acessar o que a fonte está revelando para você. Como empresário, você precisa se posicionar. O que o céu sabe que eu ainda não sei? Você está prestes a fazer um investimento, um aporte financeiro? O céu sabe o que você não sabe. E eu demorei a me posicionar como uma pastora para empresários, né? Pregar a Bíblia para empresários. Eu fazia isso numa mesa aqui, numa mesa ali. Mas hoje, como eu disse, eu não tenho como escolher. Eu falei no episódio anterior, eu não sou capaz de escolher. Eu não tenho como dizer, eu vou pastorear pastores e eu vou empresariar com empresários. É impossível. Isso aqui baliza a minha vida, isso aqui que constrói a minha paz todos os dias. Então eu preciso compartilhar com você. Se você amanhece e anoitece com o smartphone na mão, você está andando no ritmo da terra. O céu sabe o que você não sabe. Eu vou falar mais uma vez. O céu sabe o que você não sabe. Está dando problema com a sociedade? Não está se entendendo mais com o sócio? Para de ficar segurando quem Deus está tentando tirar da tua vida. Abre a sociedade, deixa seguir. Kaline vai levar metade de tudo, a gente está com tudo meio a meio, eu vou falir. Não, você vai experimentar um tempo novo. Você vai ter paz e vai acabar esse monte de conflito na tua vida todo dia. Essa dor no peito que não aguenta mais ouvir a voz daquela pessoa que caminha com você. Deixa Deus tirar, Ele está tentando te livrar de coisas e você vai lá e agarra de volta. Tenha seu prazer na lei do Senhor. Tenha satisfação de amanhecer e anoitecer. Eu vou ler de novo. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Traduzindo, ele amanhece e anoitece tendo prazer, satisfação na orientação, na instrução. Ele tem como hábito e costume orientar-se, ser instruído pelo que o céu libera para ele. Se uma empresa está aparecendo uma crise, está enfrentando uma crise, já olha para o céu. Deus, o que você está fazendo? Tem algo novo me esperando, não tem?
Senhor, pode me mostrar. Eu estou pronto para obedecer. Eu vou te contar, empresários que viveram isso aqui, eles dizem, tem ainda algumas chaves que eu quero liberar aqui, mas eu preciso parar nessa. De um dia para o outro, de um dia para o outro, eles me mandaram mensagem e disseram assim, Kaline, eu acordei e eu fui para a presença de Deus. Aquilo tudo que você falou mexeu muito comigo, eu estava muito cansado, eu estava sobrecarregado, eu já estava num pico de estresse, eu já estava no meu limite. Kaline, você falou aquilo tudo, eu fui para Deus no outro dia. Eu amanheci o dia, eu peguei o meu café, eu sentei, eu falei, Deus, eu tô aqui. É o Senhor que sabe o que o Senhor vai fazer com a minha empresa. O Senhor é o meu principal sócio, o Senhor é o majoritário. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Qual é a tua orientação? Qual é o teu discernimento? Qual é a tua instrução? E aí, tem gente que pensa que está perdendo tempo. Ah, eu gastei meia hora na presença de Deus de manhã. Era meia hora que eu já estaria no carro indo para a empresa. Você não entendeu. Se você amanhece aqui, se você tem o hábito de amanhecer e anoitecer, tendo satisfação em buscar instrução do alto, você pode ficar até uma hora nesse lugar de presença de Deus recebendo instruções. Eu tenho várias instruções desenhadas aqui, porque o céu está aberto, o céu está falando com a gente o tempo todo. A gente que está inquieto para fazer um negócio acontecer que não ouve. Quando você para ouvir, meu Deus, o céu te dá tudo. E aí essa pessoa que passou uma hora na presença de Deus, 20 minutos, meia hora, não existe um tempo exato. Você está ali, você descansa, você confia, você deposita. Deus, eu estou aqui. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar um segredo. O dia todo vai fluir. Eu tenho que chegar na empresa e fazer isso, isso e isso. Mas eu vou escolher a presença de Deus. Eu vou ter prazer em amanhecer aqui. Você fica aqui. E aí você tinha um trabalho para fazer que ia demorar 3 horas para fazer lá. Quando você chegou, vem alguém e diz assim, sabe aquele trabalho? Eu adiantei. Ontem eu terminei cedo outro relatório, eu peguei nele. Dá uma olhada se era isso aqui que você queria. Meu Deus. Era o trabalho que eu ia fazer, tá pronto. Aquela reunião que você está tentando e aí desmarca, é um cliente tão potencial para você. Aquela pessoa liga para você e diz, eu tive uma emergência, eu preciso de você hoje. Você consegue um horário para mim? Claro, meu dia está livre. Pode falar. Você deixa a tua vida fluir como o rio de Deus flui. Não existe obstáculos, não existe obstruções para o rio de Deus. O rio de Deus vai fluir. E quem é o canal para o rio de Deus fluir? É você. Tem um texto na Bíblia que fala, rios de água viva fluirão do seu interior. O empresário que deixa o rio de Deus fluir, o dia dele, quem coordena é Deus, ainda que você tenha feito uma agenda. E aí os players de sucesso dizem, defina na noite anterior as 3 principais coisas que você vai fazer no dia seguinte. Pode até escolher o que você vai planejar para o dia seguinte, mas submeta esse planejamento ao governo de Deus. Eu falo tanto de governo, eu estou massificando o governo interior agora. Vou liberar as chaves disso depois aqui para vocês. Mas nós governamos a nossa escala de governo, né? Que sou eu, minha casa, minha família, meus negócios. Eu estou aqui no governo do que está na minha mão, do que Deus me confiou como administradora. A gente exerce mordomia no que Deus nos confiou, nos nossos negócios, ministérios. Ok. Só que o governo de Deus está estabelecido sobre mim. Então, o governo de Deus te governa e você governa sobre tudo que está na tua mão. Agora, como eu vou exercer esse governo se eu não tiver instrução do alto? Então você pensa, se Deus é o dono do meu dia, o meu dia está sempre livre para Ele. Eu não engesso o meu dia. Ele faz a programação. Então tem dias que uma hora super cara minha, que estava reservada para alguém, Deus não quer que eu faça esse movimento. E Ele quer essa mesma hora minha para servir alguém que é muito simples, que está quebrando e que precisa de ajuda. Deus promove alguma coisa que eu não consigo chegar lá e eu digo, a gente vai remarcar, eu não consigo te atender hoje. E aí daqui a pouco eu estou na frente de um pequenininho que tá Kaline, meu negócio vai quebrar, não sei o que eu faço, eu tenho 2 funcionários, a gente está patinando. E aí aquela hora que alguém pagou, que ficou para outro dia, a pessoa, não, ficou ótimo, porque hoje também eu estou pegado, hoje nem dava. Ah, que bom. O Senhor orquestra a nossa vida. Ele faz tudo acontecer. E aí, no tempo oportuno, eu piso lá naquele lugar e ali tudo acontece, porque não era o time daquele dia. Você precisa se submeter ao governo de Deus. E aí, eu vou ser bem escrachada aqui para você, porque eu não escondo segredos, né? Os segredos que o Senhor me dá de profundidade espiritual, eu não escondo segredos. Eu sou conselheira e quem me conhece sabe o cuidado que eu tenho com os aconselhamentos, com as coisas que as pessoas me confiam. Isso é uma coisa. Agora, os segredos que o céu me dá,
eu compartilho, eu não guardo para mim. Então eu vou rasgar aqui para você. Satisfação. Amanhecer e anoitecer na presença de Deus. Isso é inegociável. Tira esse telefone da tua mão. Amanhece e anoitece tendo prazer. Kaline, não tenho prazer. Pede ao Senhor. Senhor, me dá prazer. Constrói o hábito, o costume. No original da palavra está instrução, orientação, hábito, costume. Olha que loucura. Ter o hábito de amanhecer e anoitecer. Deitou a cabeça no travesseiro de noite? Qual é o prazer? Senhor, o que você queria que eu tivesse feito com o meu dia que eu não fiz? O que o Senhor queria que eu tivesse falado diferente? Poxa, Senhor, achei que aquela fala não foi muito legal. Acho que eu fui meio arrogante com aquele funcionário. Eu não devia ter dado esse comando dessa forma. Eu acho que eu magoei ele. Eu não devia ter dado esse comando. Eu acho que eu perdi. A forma como eu falei humilhou ao invés de construir. Tem falas como líder que você destrói ao invés de construir. Vai lá e faz. Eu já escutei uma líder minha dizer assim para mim. E eu estava pensando, raciocinando, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Se a gente fizer assim, assim, Kaline, vai lá e faz. Ela me perdeu naquele dia. Tá bom, eu vou lá fazer. Nunca mais o meu coração foi dela do mesmo jeito. Ela tinha alguém altamente pensante do lado dela para construir pensamento e ela me matou. E aí a relação nunca mais foi a mesma. Eu era uma mera funcionária. Ok, eu vou lá e vou fazer. Que pena. E quantas vezes a gente do outro lado faz a mesma coisa? Matou teu funcionário. E aí você não entende por que ele não rende mais como ele rendia. Poxa, esse cara era incrível, ele produzia tão bem. Vasculha se algum dia você humilhou publicamente, se você disse, cara, dá um jeito, eu quero isso agora. Qual é a sensação que você moveu no coração dele? A gente precisa liderar como Jesus. Jesus liderou de uma forma que no final os caras morreram pela causa. Que engajamento é esse que alguém morre pela causa? A gente pode conectar as pessoas para serem engajadas num propósito muito maior do que o faturamento do dia seguinte, do mês. Eles podem abraçar a empresa como um legado, como o propósito que eles geram na vida deles. Depende de como você constrói. Depende de como você entendeu o que Deus te confiou. Ah, eu tenho tanto para ensinar sobre isso, meu Deus. Para compartilhar, né? Porque é uma via de dar e receber. E aí o que acontece? Satisfação na lei do Senhor, medita nela dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Essa pessoa é como uma árvore que está plantadinha do lado de um ribeiro, que está passando um monte de água. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Deixa eu te dar uma dica aqui, que na verdade é uma chave espiritual. Dá fruto no tempo certo. Você imagina uma árvore que não tem falta de nada, não precisa esperar uma chuva, ela é irrigada o tempo inteiro por um rio que passa do lado dela. Águas, correntes de águas. E ela dá fruto no tempo certo. Quando eu fui no original desse tempo certo, a palavra no original é a mesma palavra de Eclesiastes 8:6. Eu já ensinei em algum lugar, aí por aí no Instagram, não sei, sobre Eclesiastes 8:6, eu vou ensinar de novo. Ela dá o seu fruto no tempo certo. Tempo no original é o mesmo tempo de Eclesiastes 8:6. Para todo propósito, pensa num triângulo, para todo propósito, debaixo do céu há um tempo e um modo. As três pontas do triângulo, propósito, dá tempo e modo. Para todo propósito diante do céu, debaixo do céu, existe um tempo e um modo. Propósito significa para todo deleite, para todo prazer, para tudo que o seu coração deseja, para tudo que Deus quer que a tua empresa viva. Para tudo isso existe um tempo e um modo. Tempo no original é experimentação. Pensa comigo assim, experiências, ocorrências, ocasiões é tempo no original. Então, para tudo que eu desejo, para tudo que o céu projetou para minha empresa, que é muito além do que você pôde planejar, existem experiências, ocorrências, ocasiões e um modo. O que é um modo? É o julgamento do justo juiz, é a sentença, é a decisão. Então, para tudo que eu desejo, o que o céu quer para mim, para minha empresa, para minha família, para o meu negócio, para o meu ministério é infinitamente maior. Não tem como o que eu sonhar de mais além, o céu tem infinitamente mais. A nossa mente não é capaz de alcançar o tamanho do crescimento de um negócio que Deus projetou. É muito além do que você pôde imaginar na sua mente. Então, para esse propósito acontecer, existem experiências, ocasiões, ocorrências que são validadas para que eu tenha uma decisão de um justo juízo, uma sentença de aprovação. Então, você imagina um triângulo como uma lição. Para que eu viva isso, eu sou experimentado. Não passou, vai de novo. Não passou, vai de novo. Até o dia
que eu passo no triângulo, sou experimentado e tomo medidas diferentes e esse modo bate o martelo e diz: está aprovado, próxima lição. Então tem empresários presos no triângulo. Tem empresários que estão fazendo a mesma dinâmica, tá vendo que não está dando certo, mas insiste, porque não, porque o olho do boi que engorda o gado, porque o dono do defunto pega na cabeça do defunto. E aí ele fica com as crenças de 1900 e bolinha, querendo fazer tudo, cada coisa na empresa, ele que tem que assinar, ele que tem que ver. Não criou matriz de competências ali, escalas de níveis financeiros de aprovação. Uma caneta que vai comprar é ele que aprova, sabe? O material básicos de escritório é ele que aprova. Então, ele não desenvolveu autonomia nas pessoas, ele não tem confiança nelas. Esse empresário está repetindo os mesmos erros e preso no triângulo. Agora, quando ele valida a lição e ele passa por ela, por exemplo, amanhã não amanhece com o smartphone na mão, mas amanhece pedindo instrução de Deus, imediatamente ele começa a experimentar uma paz e um governo e começa a acessar essa prosperidade e dar o fruto no tempo certo. Esse fruto no tempo certo é a coisa mais linda, né? Ele não passa do tempo, ele não murcha no que ele faz. Olha isso, suas folhas não murcham. Ele frutifica no tempo certo. Tem ciclos, tem estações do ano, tem hora da empresa segurar um pouco uma área e projetar mais a outra. São engrenagens que vão mover, a gente vai experimentar um crescimento agora, então a gente vai segurar, vou capitalizar para fazer o salto. Como que eu orquestro tudo isso? Eu preciso ser uma pessoa que tem satisfação em receber a instrução do céu. Então, para de fazer na força do seu braço e vai buscar o que o céu está falando para você. Para de ter a tua folha murchando toda hora. Para de ter um monte de fruto seco, ressequido, sem gosto, porque você está frutificando o ano inteiro. Até a natureza passa por estações de inverno, de outono, e se refaz para uma primavera vir. Até uma árvore linda com uma copa frondosa envia seiva para a raiz num tempo que não tem folhagem e fruto, para renovar aquela raiz, para fortificar aquela raiz, para que na primavera ela venha de novo florescendo e frutificando. E aí diz que quem faz isso tudo, tudo que essa pessoa faz, prospera. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro, dinheiro é uma área da prosperidade. Então, tudo que essa pessoa faz, prospera. É uma pessoa que se torna abundante no faturamento, no financeiro, sim, mas também na leveza, na vida de ver uma empresa funcionando com pessoas apaixonadas, inspiradas, que estão trabalhando ali alinhadas, motivadas, como eu gosto de falar, ativadas, né? Porque motivação é uma outra conversa. Então, elas têm uma ativação para fazerem aquilo, elas veem significado e propósito naquilo, elas se movem com paixão, elas amam ver a vida delas sendo empreendida naquele lugar. Funcionários que não trabalham porque querem o salário no final do mês, mas que querem ver a causa crescendo, querem se mover pelo propósito. Ele prospera num casamento sadio, deitando do lado de uma esposa, de um cônjuge ali, do marido, com disposição para se amarem, para estarem juntos, para terem intimidade, porque a mente está em paz, porque tudo está em paz. Filhos que crescem tendo seus pais ali com presença, com essência. Tantos que, não, mas eu só saio de casa depois que eu tomo café com as crianças. Eu não vou para a empresa cedo, eu levo os filhos na escola, dirigindo com uma mão e respondendo mensagem com a outra, né? Sentando no café da manhã, vendo um monte de coisa na câmera e as crianças comendo alguma coisa ali do lado. Isso não é presença, isso não é prosperar. Então, prosperidade está em todas as áreas e os segredos para ela. Um dos segredos é esse caminho aqui. À medida que a gente for caminhando, eu vou te dando outras chaves, mas se mova nesse episódio. Seja alguém que dá fruto no tempo certo, que a folha não murcha. Prospere em tudo o que você fizer, sendo alguém que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer em receber a instrução. Antes de se mover na terra, pergunte o que o céu está fazendo aquele dia. Ele vai te dar discernimento, você vai ver como seu dia vai fluir, a paz no seu coração. Estabeleça o horário de encerrar. Eu trabalho até às 17, até às 18. Estabeleça o teu horário. Esse horário eu fecho tudo e eu vou para casa. E eu tenho noite, eu vejo filme com as crianças, e eu brinco com o cachorro, e eu ajudo minha esposa no jantar, e a gente vai para a cama cedo, conta história para as crianças, e tem tempo de qualidade no casamento, e janta com calma, cria uma rotina noturna. Não tem sentido trabalhar de 6, 7 da manhã até as 21, 22 da noite e achar que o teu negócio vai prosperar. Você está se movendo no passo errado. Acesse o ritmo do céu. Você vai ver quanta coisa o céu vai liberar e economizar o seu caminho. Descansa em Deus, confia.
Seu negócio vai prosperar muito à medida que você se submeter a quem sabe o que você não sabe. Que Deus te abençoe, que honra poder servir aqui. Quinta-feira a gente libera mais um episódio. A mesa com os líderes da última hora. Eles não lideram como o mundo lidera. Eles lideram no passo e no ritmo do céu. Eles sabem o que ninguém sabe aqui embaixo. Eles acessam direto da fonte. Que você seja um desses líderes na última hora. Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios e seu ministério. Obrigada.